Havia essa ideia de que os cristãos precisavam retomar a terra para o cristianismo, em específico Jerusalém. Só que isso não consta das escrituras. Os cristãos disseram, os muçulmanos são o poder do mal e nós somos o povo de Deus. Vamos destruir os muçulmanos e tomar Jerusalém de volta para Deus. E assim se iniciou a primeira cruzada. Apesar de 300 anos de sangrentas e brutais batalhas militares, a Terra Santa ficou em poder dos muçulmanos. Mas o que essa terra tinha de tão importante para os muçulmanos lutarem tão ferozmente para manter seu controle? Ainda mais que Meca, na Arábia Saudita, era seu local mais sagrado? A resposta pode ser encontrada nas páginas da Bíblia. Esta é uma história de sucesso sobre uma família. O Monte do Templo. Aqui se encontra o que resta do lado oeste do muro. Do antigo muro de arrimo do templo hebreu construído por Herodes o Grande, no 1º século antes de Cristo. É o local mais sagrado de todo o judaísmo. Também aqui Jesus expulsou os mercadores do templo, o que levou à ação e crucificação. Por essa razão, os cristãos também acreditam que este solo é sagrado. Mas desde as cruzadas, esse platô de 140 mil metros quadrados ficou em controle muçulmano e é hoje o local que abriga um dos mais sagrados santuários do Islã, o Domo da Rocha. Para os muçulmanos, Jerusalém é importante porque o Domo da Rocha foi construído no lugar onde os muçulmanos acreditam que Maomé subiu ao céu para encontrar Deus. Os muçulmanos costumavam se voltar para Jerusalém quando oravam. Segundo o Alcorão, o profeta Maomé fez uma viagem miraculosa. De Meca a Jerusalém em uma noite. E chegou à pedra fundamental de onde ascendeu ao céu para encontrar Deus. Ele foi de Meca a Jerusalém e depois de Jerusalém para o céu em seu cavalo alado, Burak. Depois ele voou, deu uma volta pelo universo e voltou a Meca em uma só noite. Ele se encontrou com todos os grandes profetas da Bíblia, incluindo Jesus. E acabou se tornando, em essência, sucessor deles. Então, em certo sentido, isso mostra uma conexão física entre Maomé e o Islã e a Terra Santa. Seria a conexão muçulmana a esse lugar, a rocha conhecida como Pedra Fundamental, uma mera coincidência? Ou poderia a fé islâmica e sua associação à Terra Prometida se basear no que alguns dizem ser uma história bíblica muito conhecida? Pela tradição muçulmana, Deus revelou o Alcorão ao profeta Maomé durante 2 décadas no século VII, através do anjo Gabriel. Mas, para surpresa de muitos, o Alcorão conta muitas das histórias que encontramos nos 2 testamentos, o Velho e o Novo. Há uma conexão direta com o texto bíblico, também há uma conexão direta com os textos do Novo Testamento. Jesus, João Batista e Maria são figuras importantes do Corão. Os muçulmanos se veem em continuidade das tradições judaica e cristã. Como pode ser que as 3 religiões tão opostas umas às outras hoje tenham tantas coisas em comum? Uma análise do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, revela uma interessante resposta. As origens do judaísmo, do cristianismo e do islamismo apontam todas para uma mesma e famosa figura, a Bíblia. Primeiro vem o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islã.
Todos se ligam através da família de Abraão. Todos se veem como parte da tradição de Abraão, no sentido de que todos remontam suas origens à família dele e descendem de uma linhagem de sangue comum às 3 tradições. No Gênesis, quando Abraão recebeu a terra prometida, sua mulher, Sara, não podia ter filhos. Mas diz a tradição judaica que deve haver um filho primogênito para herdar a propriedade. Sem legítimo herdeiro, a terra prometida não ficaria na família de Abraão. Quando Sara achou que nunca ficaria grávida, ela deu a Abraão sua criada, Agar. E Abraão dormiu com Agar e ela gerou Ismael. Ela não foi realmente uma criada com quem ele dormia. Ela era mais uma substituta de Sara, um jeito de ter um filho legítimo. Mais adiante, no Gênesis, milagrosamente, Deus abençoou Sara com seu próprio filho, que se chamou Isaque. Mas só o filho mais velho, Ismael, o filho da escrava árabe, seria herdeiro da terra prometida pela lei judaica. Isso colocou Abraão e Sara em conflito. Sara, que antes tinha mandado a Abraão a tenda de Agar, quando se tornou mãe de seu próprio filho, quis que ele fosse o principal herdeiro do legado de Abraão. E ela convenceu o marido a mandar Agar e o filho Ismael para o deserto para morrerem. Apesar de exilado pelo pai, Ismael sobreviveu. Ele progrediu e estabeleceu sua própria família. E segundo a tradição, um de seus descendentes diretos foi o profeta Maomé. E é através de Ismael que os muçulmanos remontam sua origem a Abraão. E é através de Isaque que os judeus remontam sua origem a Abraão. A razão de judeus, cristãos e muçulmanos tanto reivindicarem Jerusalém e o Monte do Templo é que se trata do local mais sagrado para cada uma dessas tradições. E o lugar também é considerado especial por causa de sua ligação com Abraão. Mas por mais profundas que sejam as origens bíblicas da reivindicação da Terra Santa por judeus, cristãos e islamitas, deve haver na Bíblia alguma pista sobre o futuro da região. Mas uma terra de tensão religiosa e guerras intermináveis. Pode mesmo vir a ser uma terra prometida de paz? Voar é o melhor jeito de se mover por esse planeta. Uma das razões das aves terem sobrevivido... No History. Ao longo de toda a sua história, a terra outrora chamada de Canaã, a Terra Prometida, tem sido palco de inquietações religiosas. A própria Bíblia a descreve como um lugar de sofrimento, guerra e violência. Com a promessa de que um dia Deus trará harmonia a essa terra. Mas quando? Muitos judeus e cristãos apontam que o livro de Daniel do Velho Testamento prevê que uma guerra final deve ser travada antes que o reino de Deus seja restaurado sobre a terra. Certos estudiosos acreditam que o último livro do Novo Testamento, o Livro das Revelações, identifica exatamente o local onde essa guerra será travada. 160 quilômetros a norte de Jerusalém. Segundo o Livro das Revelações, a batalha final entre o bem e o mal, entre Deus e Satã, vai acontecer em um lugar chamado Armagedon. Em hebraico, o nome é Har Megido, que quer dizer a montanha de Megido. Hoje, Megido é um lindo e pacífico vale de Israel. Fica difícil imaginar que um dia haverá uma batalha cataclísmica, mas é exatamente isso que diz a Bíblia.
A questão é por que esse lugar se tornou tão importante nos escritos do princípio do cristianismo e também do início do judaísmo como o local da batalha final entre as forças de Deus e as forças do mal. Habitado desde 7000 a.C., o antigo assentamento de Megido já foi uma grande cidade fortificada. Localizada em uma estreita passagem, um vale em meio às montanhas, que guardam acesso ao mar. É um local estratégico, uma vasta planície agrícola muito rica, conhecida como Vale de Jezreel. E, durante séculos, houve inúmeras guerras e repetidas lutas pelo controle de Megido. Isso está ligado à ideia de ser aí o lugar da batalha final, a batalha culminante da história. Segundo estudiosos de religiões, a noção de uma derradeira batalha existe nas 3 grandes religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. E muitos acreditam, como descrito nos livros de Daniel, Ezequiel, Mateus, Tessalonicenses e das Revelações, que a grande batalha só ocorrerá depois que o Templo de Jerusalém for reconstruído. Para os cristãos, o templo deve estar aí, para que Jesus possa voltar. O problema mesmo é que não há mais o templo. O templo foi destruído pelos romanos no ano 70. Há movimentos que querem reconstruir o templo para poder dizer, se fizermos isso, talvez Deus mande o Messias. Há uma longa história de destruição e reconstrução. Mas uma coisa isso mostra: quando o lugar é considerado sagrado, será sempre sagrado. Judeus, cristãos e muçulmanos se veem todos como herdeiros dessa terra. Como resultado, as pessoas vêm lutando brutal e cruelmente por ela e massacrando membros dos outros grupos. E essa competição pela Terra Santa é irônica, porque deveria ser o paraíso. Será possível que a promessa de Deus a Abraão de uma terra natal para os israelitas não se referisse a um lugar geográfico, mas a um objetivo? Um desafio? Um lugar onde a determinação do povo judeu seria posta à prova? O fato de Israel ser tão disputada e tão contenciosa faz com que pareça ser o lugar perfeito para ser a terra prometida. Como se Deus dissesse: se resolverem bem aqui, se resolverão bem em qualquer lugar. Podemos entender a Terra Prometida como um campo de teste de fé para Deus, onde às vezes somos chamados a nos comportar e agir de modos que exigem que saiamos de nós mesmos. Talvez um lugar onde isso possa ser feito seja a Terra Santa. A Terra Prometida também é um estado de espírito. É algo que dá esperança no futuro e dá uma identidade, além de dar um sentimento de posse de um lugar em particular, da sua terra. Talvez a verdadeira promessa de Deus não tenha sido feita só para Abraão, mas para toda a humanidade. E a promessa de uma terra de leite e mel, a Terra Prometida, deva ser conseguida, não simplesmente dada. Se for assim, talvez o dom de Deus só se realize quando todas as pessoas do mundo puserem de lado suas diferenças e focarem sua crença não só em uma Terra Santa, mas em um mundo santo. Um mundo como previsto nas páginas da Bíblia.
Escrituras polêmicas que você não conhecia. Eram considerados textos tão corruptores, tão perigosos e demoníacos que as autoridades religiosas se apressaram em destruí-los. Agora você tem acesso a elas. Mas a ideia de que anjos rebelados tenham um poder parecido com o de Deus foi certamente muito ameaçador para a igreja. Quando Jesus emergiu do túmulo, também emergiu do túmulo, depois dele, a cruz. Então tem até uma cruz que anda e fala na ressurreição de Jesus. Sua fé vai resistir a essas revelações? Os Segredos da Bíblia, episódio inédito, sábado, às 10 da noite, no History.